história dá uma boa conversa, dá um bom debate aqui, hein? Vamos lá. Escutem só essa. O general da reserva Alberto Mendes Cardoso, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República na gestão do FHC, disse que o mercado de drogas no Brasil movimenta 17 bilhões por ano. Ele defende a legalização gradual das drogas, começando pela maconha. Mas atenção, só a partir de 2034, depois de uma forte campanha, segundo ele, uma forte campanha educativa. Segundo o general, a medida desestimularia o negócio ilegal e os crimes associados ao comércio, ao mercado das drogas. Numa palestra na noite de terça-feira em Brasília, o ex-ministro disse o seguinte: uma grande quantidade de pessoas envolvidas nisso aí não quer nem pensar em legalização, porque a lucratividade do seu crime depende muitíssimo da situação de ilegalidade da atividade. Bom, e aí, para vocês, faz sentido o que ele aponta, pra o mim ponto faz de vista? Todo sentido, porque a gente já tem casos de sucesso no tratamento às drogas, no combate às drogas, em países como Portugal e mesmo o Uruguai, que legalizou recentemente. Eu acho que as drogas são uma questão de saúde pública e elas não devem ser encaradas como uma questão moral. A gente teima em achar que as drogas também são uma escalada para drogas mais pesadas e esquece que, sei lá, os efeitos de maconha às vezes não são tão pesados quanto determinados tipos de álcool, por exemplo. É óbvio que se lucra muito com a indústria ilegal, mas é óbvio que Portugal tem uma experiência que é muito clara. O tratamento de viciados em drogas é muito mais eficiente no combate às drogas do que o tratamento à criminalidade, a tratar as drogas como uma questão criminal. Eu concordo com esse general, quem diria que eu concordaria com o militar, mas eu acho que o Brasil devia pensar numa descriminalização ou legalização, ou enfim, a fazer um debate muito amplo disso antes de 2034. Eu acho que a gente está bem pronto para discutir isso pelos próximos anos. Será que tá? Nossa, mas 2033... Eu não consigo nem imaginar, gente, 2034. É muito tempo. Mas isso faz parte a gente tá meio fazendo uma projeção do que a gente sabe vê que parece agora, 2034? Né? Parece aquela mãe que você quer uma coisa no mercado e aí ela diz, depois a gente pega. Mas nessa mesma entrevista, nesse mesmo evento do qual participou o general, essa é uma questão da campanha educativa que ele se refere, que nesse tempo seria se educar as pessoas encampado a respeito um projeto para elucidar as pessoas a respeito da questão das drogas, tal, para ver se então, e ele faz uma crítica também, e aí acho que talvez uma autocrítica, porque ele participou do governo FHC, desse programa, por exemplo, não ter sido implantado, que se tivesse sido implantado lá atrás, hoje a gente poderia estar em um outro momento, em uma outra situação, com a população mais apta, mais preparada, mais educada e conhecedora do assunto. E a quem interessa manter um mercado ilegal que vai continuar se mantendo de qualquer maneira? A gente sabe que tem muita gente poderosa e muita gente afinada com poder, inclusive ligada a tráfico de drogas nesse país, né? E uma coisa que uma vez, eu não me lembro o nome da médica que teve aqui no Morning Show, atentou, e que uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu acho que é muito interessante também de se considerar. Às vezes a gente fala, a maconha e tal, e fica imaginando a pessoa plantar lá na casa dela, né? Uma coisa assim, meio uma planta. Só que a indústria da maconha é uma coisa um pouco maior, né? E que inclui tipos mais fortes, outras coisas que também podem acabar descambando para um problema de saúde pública. Porque tudo bem, é que nem o álcool. Se você toma uma taça de vinho, você está protegendo seu coração. Se você toma 2 garrafas de cachaça no bar, vai saber o que acontece com você, entendeu? E a maconha, assim como uma forma hippie, uma plantinha ali, isso é uma coisa. Agora, uma indústria movimentando isso daí, com drogas potentes, que podem, a gente sabe, gente, pode desencadear esquizofrenia em quem já tem uma tendência, mas enfim, são coisas que também a gente tem que pensar, porque digamos que o nosso sistema de saúde, queridos, é uma coisa mara, né? Sim. Não é? Então, assim, por isso que 2034 é longe pra caramba, mas eu não sei quando é que o Brasil vai estar numa posição a gente poder comparar com outras potências que conseguiram fazer esse movimento. Até porque que tem educação, que tem conscientização, que tem um sistema de saúde apto a, por exemplo, receber uma pessoa que está tendo um problema com drogas e realmente dar um apoio para essa pessoa. Mas faz sentido essa, digamos, quarentena, a meu ver, né?
Caio, Vini, vocês podem dizer o que vocês pensam a respeito? Primeiro, pela questão que é óbvia que ele já externa ali, da questão de uma campanha educativa, né? Claro. E também, com relação a isso que você fala, uma vez regulamentado, o governo aí sim vai ter o controle para determinar e estabelecer índices. É como os princípios ativos dos remédios, né? Quer dizer, tem os tarja preta, tem os tarja vermelha, tem os fitoterápicos. Mas é que às vezes a gente fala de maconha e imagina só assim, a pessoa vai ter uma planta. E, gente, é uma indústria aí, entendeu? Fala, dinheiro, Caio. de novo, não tá no narcotráfico, mas tá num outro campo. Sim. Eu fico impressionado quando uma liderança como esse general vem a público manifestar uma opinião com tanto achismo e até ingenuidade, né? Vamos aos fatos, né? Assim, é um dado da realidade que se você tem uma população exposta a esse tipo de substância perniciosa, né, com o caso das drogas, estatisticamente uma porcentagem vai desenvolver dependência química. Isso é um fato. Você tem uma população, determinado número de pessoas começa a fazer uso dessa substância, é uma consequência óbvia e lógica que uma parcela da população desenvolve dependência. Isso então, a gente já existe hoje. Sempre esse existiu. é o problema. A questão é como você incentiva ou desincentiva isso. Ao contrário do Fefito, eu acho que isso é uma questão moral. Faz parte das regras sociais você prevenir comportamentos de risco da própria pessoa. Por exemplo... Você bebe? Lógico que sim. Então, a gente tem que colocar em pé de igualdade as duas coisas, né, Caio? Porque o álcool também pode virar um problema de saúde ou uma questão moral. É um problema de saúde Vamos esperar real. o Caio concluir o raciocínio dele. Vai, Caio. Bom, vamos lá. Depois eu respondo a questão do álcool, mas, por exemplo, no caso de comportamentos de risco, né, a sociedade impõe como regra, por exemplo, que o motociclista use capacete. Você não pode vender um órgão e por aí vai. Você não tem autonomia total sobre o seu corpo e você exerce a sua liberdade com responsabilidade. Num país em que a gente vive com um sistema público de saúde, né, essa população que se torna dependente química, inclusive, se torna, de certa forma, né, lógico que eu estou colocando isso entre aspas, um problema social. Né, mas esse daí não é nem o ponto. Geralmente o pessoal traça um paralelo com o mercado do cigarro. Né? Você sabe qual que é a substância mais traficada no Brasil? O cigarro lícito, digamos. O cigarro. Tabaco. Exatamente. Tabaco, são 6 bilhões de reais esse mercado, né? E deixa de arrecadar 9 bilhões em impostos. O que isso mostra? Por outro lado, também teve uma queda de consumo. Você pega nos anos 80, você tinha aí 35% da população adulta que fumava. Com base em quê? Hoje em dia, 10%. Em campanha de conscientização. Essa é a narrativa predominante, mas o que aconteceu também? Não foi só a campanha de conscientização, porque isso também tem relação à camisinha e nem por isso o número de mães solteiras e de gravidezes indesejadas diminuiu. Não é esse o ponto, não é só a educação. O que houve foi uma restrição de mercado, ou seja, os pontos de venda de cigarro diminuíram, a propaganda, a publicidade foi praticamente anulada, o governo estabeleceu preço mínimo para maço de cigarro, né, dentre outras medidas restritivas. O que isso mostra? Que quando o Estado reprime o consumo, de alguma forma, ou ele reprime a liberdade de mercado... Não é uma regulação? É uma restrição. É uma restrição. Não, mas o ponto é o seguinte... Você encontra onde você quiser. O fato de ter diminuído propaganda, enfim, uma série de restrições, diminuiu o consumo. Esse é o ponto. A questão se você legalizar, o consumo aumenta. Essa é a tendência natural. Qualquer discussão sobre legalização de drogas, ela teria que partir do pressuposto também que a gente controla as nossas fronteiras. Se nós aqui temos como ponto pacífico que o cigarro é o bem mais contrabandeado do Brasil, ele é legalizado, o que isso significa na prática? Que o nosso governo não consegue cuidar nem dos produtos que são legalizados. E o que a gente ia fazer? Vamos parar para pensar no que é o traficante. O traficante, Edgar, é a escória da nossa sociedade, porque é o que o capitalismo produz de pior. É um cara que vende veneno para você, não liga se você vai ficar viciado, né? E o que você faria se você legalizasse a droga? Você ia pegar esse fulano e você só ia mudar a tipificação penal. Ele sai do tráfico e vai para o contrabando, porque é uma consequência natural. Você legaliza, o Estado tributa, o preço sobe, o cara começa a vender mais barato por fora. Então, Caio, sabe o que eu acho também? A mesma pessoa. Eu fico imaginando se esse general fosse, por exemplo, o ministro da Saúde, como que ele ia resolver o problema da saúde? Dando alta para o paciente? Mas sabe o que é, Caio? O cara que ele vira traficante, eu acho que é uma questão ainda anterior. Por que
as pessoas no morro se tornam traficantes? Pela ausência do Estado, de oportunidade, de outras coisas. Se esse cara não puder ser traficante, ele vai ser outra coisa que tem a ver com ilicitude. Se ele tiver a oportunidade. Mas o mercado do cigarro Exatamente, não prova se ele não, que... E vamos aproveitar... não tiver um outro caminho, então quer dizer, não basta só você tirar do mercado negro a maconha ou sei lá qual outra droga. Isso não vai diminuir criminalidade, mas por as exemplo. pessoas vão continuar usando. As pessoas vão continuar usando. A questão é, Caio, você disse que as drogas aumentariam de consumo. A experiência de Portugal diz exatamente o contrário. Diminuiu em 15% em 12 anos, ou melhor, em 11 anos, entre 2001 e 2012, a quantidade de adultos na Califórnia que e usam no drogas. Colorado aumentou. Então a gente não pode tomar isso como verdade absoluta. É um exemplo positivo, né? A questão também, deixa eu só concluir rapidão, de Portugal, eu me refiro. Sim, deixa eu só concluir rapidão. Quem quer usar, vai continuar usando. Quem quer fazer, vai continuar fazendo. A grande questão aqui é como fazer. Se a gente tem campanha de conscientização dizendo o que isso resulta a longo prazo na vida das pessoas, e se a gente tem um governo que está aberto o suficiente para acolher pessoas que têm um problema com tóxicos, sejam lá lícitos ou ilícitos, porque sim, tem gente que é viciada em Rivotril, tem gente que é viciada em álcool, e os efeitos do álcool são muito mais devastadores do que outras drogas. Você acha que alguém não sabe que drogas fazem mal, Fefito? Não, claro que sabem que mas faz. Agora, qual conscientização que você precisa? Nós estamos diante de uma questão que é assim... Mas é a criminalização do usuário. Você não resolve o crime, você não se resolve um crime legalizando ele. Eu prefiro que a polícia esteja resolvendo outros crimes tá caçando gente que tá fumando sua maconha na praça. Deixa eu só colocar a polícia tem coisas mais importantes a fazer. Tem que cuidar do traficante, esse é o cara destrutivo, essa é a escória da sociedade. Tentar colocar uma coisa aqui que é a seguinte, a gente está diante de uma possibilidade aí, incerta, ainda que incerta, de melhoria com relação à questão envolvendo drogas. E a gente tem, por outro lado, uma realidade que a gente sabe que não funciona. Como tá... Que tá aí não dá certo. Como tá, não dá certo. Não funciona. Quanto aos números incertos e achismo que você se refere, o general, ele coloca e chega nesses 17 bilhões aí, não só envolvendo a questão do comércio direto e da grana gerada pela venda dos entorpecentes e tal. Ele fala de todo um mercado que essas quadrilhas dominam, para levantar dinheiro para poder comercializar e comprar as drogas. Que é assim, armas, roubos de instituições, banco, carro forte. Quer dizer, é um helicóptero descaixador cheio de cocaína. É um fortalecimento do crime que mostra que é muito abrangente a questão das drogas. E, mais uma vez, como tá, não funciona. Não é por aí. Agora, frente a uma situação hipotética que talvez traga uma melhoria, no mínimo a gente deveria olhar com atenção para isso. Eu acho que você não vai resolver o problema de segurança pública, né? Então, vai resolver uma questão de saúde para a população. Não, você não vai resolver o problema de segurança pública e você corre o risco de aumentar o problema de saúde pública. Eu agora preciso fechar. É um assunto que demoraria ainda. A experiência em Nossa, Portugal se a gente tivesse alguma certeza, você vê a pessoa projetando para 2034. O nível de achismo é absurdo. Imagina, dizem que o lucro líquido do PCC vai entre 15 a 20 milhões por mês e o cara fala aí que no Brasil vende-se 12 bilhões de maconha. Balela isso aí.